Está começando mais um episódio do PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a finanças, investimentos, empreendedorismo e dicas de livros. Tudo isso com convidados muito especiais e que vão agregar muito conhecimento aos primos. O episódio de hoje é mais do que especial, pois hoje vamos falar sobre esse momento histórico que estamos passando no cenário dos investimentos no Brasil. No mês de abril desse ano, em 2019, a Bolsa atingiu a marca de 1 milhão de investidores. E para falar sobre essa marca histórica, nós convidamos o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento da B3. Felipe, muito obrigado por ter vindo aqui. E você é um cara muito corajoso de participar do mesmo podcast de Kaique, o editor, de Loucão, Dragão Teimoso e outros mais aí, viu, cara? Muito obrigado. Legal, obrigado vocês pelo convite. Uau! Quanta formalidade, Felipe. Calma que você vai se soltando aí, cara. Então temos aqui o Felipe Paiva, nosso convidado especialíssimo do dia. E temos mais um convidado que é o João Sandrini. Cara, muito obrigado por participar. Que isso, primo. O prazer é o meu aí, cara. Não, tô nervoso aqui. Eu chego na sala dele e falo, e aí, topzera, man? E agora você tá assim, acanhado? Vamos voltar pra B3 aí. Vamos voltar pra B3. Você tem uma história também legal lá na Infomoney, a gente vai contar um pouco mais sobre isso. Estamos também com a presença hoje da pessoa que talvez detenha o maior conhecimento acumulado de mercado financeiro da história. Kaique, o editor, seja muito bem-vindo. Fala aí, primos e primas. Hoje eu vou falar pra vocês como eu conheci a B3. Não faz muito tempo, conheci a B3 em 2015, até então eu não sabia que existia ação no Brasil, porque eu era um cara zero conhecedor de investimentos, e eu quero perguntar para esse conhecedor da comunicação da B3, quando a gente vai bater a marca de 2 milhões? Eu sei que a gente acabou de bater, mas aqui a gente no Primo, a gente é agressivo. E quando bate a meta, dobra, né, Kaique? A gente dobra, triplica e tem que ir pra frente. Muito bom, vamos saber sobre isso logo menos aí. Bom, se depender de vocês, deve ser o ano que vem. Pô, ele tá pessimista, Felipe, não é? Ah, é. Só ano que vem, cara? É, eu tava pensando que ele ia falar o terceiro trimestre de 2019. Semana que vem, né? Você queria elogiar o primo e dar uma dessa, caramba. E estamos também com o Lucão, um cara muito gente boa. Inclusive tá mais magro hoje, né? Eu percebi isso, que os elogios só vêm aumentando a cada edição do PrimoCast. E aí, primos e primas, beleza? Tá tomando E, sim, cara, já. eu sou um contribuinte para esses números aí dos investidores, né? Vocês sabem, todos vocês sabem do meu histórico com ações, da minha carteira incrível. E também tenho Tesouro Direto, então, pô, contribuo pra tudo aí, cara. Você vai contar pro Felipe depois sobre seus grandes acertos na Bolsa de Valores ou não? Eu vou, não sei, eu já tô com vergonha. Deixa eu apresentar aqui a Betina Roxo. Muito obrigado, Betina, por ter chegado aqui. Que participou dos Avengers. Que participou dos Avengers. E a Betina, seja muito bem-vinda. Obrigada, primo. Só para me apresentar, né? Eu sou analista de ações da XP. Hoje a gente é dividido em alguns setores, então eu sou responsável pelos setores de consumo, alimentos e bebidas. Obrigadão por me chamar. E vale a pena comprar Ambev, sim ou não? Ambev a gente tem uma recomendação neutra, mas... Sim ou não? Neutra. Ô, Betina! Não Cerveja sem álcool. Basicamente, não, o que acontece? Cerveja sem A gente não vê tanto potencial nem de alta, nem de queda nesse momento. Legal. Então, a gente tem um preço-alvo de R$18, que é meio que ela tem negociado ao longo dos últimos meses. É um case de volta de consumo de cerveja, né? Que precisa muito de uma volta efetiva da economia pra gente ver a renda disponível aumentando. As pessoas que na crise começaram a tomar cerveja mais barata, voltarem a tomar cerveja um pouco mais cara, que é onde a Ambev tá mais posicionada. Então, a gente acha que poderá ter um momento melhor quando a gente tiver uma recuperação do Brasil. Eu já falei com o Bitmoney já, ele falou que não consegue consumir mais do que ele já consome hoje. Então, tipo, eu acho que as ações não vão subir tanto, Ele não. mexe nas ações, né? Cada final de semana. Estamos com o crânio, a verdadeiramente por trás do Primo Rico, o Gão. Seja muito bem-vindo novamente. Opa, fala aí, primos, fala, primas. Ó, queria trazer até um adicional pro Kaique, porque assim, quando a gente bateu 1 milhão no rumo ao milhão, a gente fez o rumo ao bilhão. Ao bilhão, uau. Por que a gente não pode tentar um negócio parecido com o B3? Por que não? Fica aí a grande reflexão, o grande questionamento e jogaremos essa pergunta para o grande Felipe, ok? Bilhão vai ser rumo ao quê? É que bilhão não dá, né, cara? Bilhão é difícil, né? Bilhão é difícil. Arrumar os 200 milhões Tem que pensar de alto. pessoas, Vamos abrir a bolsa mundialmente, globalmente.
Cara, então vamos lá. Felipe, o que era a Bolsa de Valores? O que é a Bolsa hoje? A Bolsa que hoje a gente chama de B3, antes era BMF Bovespa, né? O que é esse negócio todo? Conta pra gente. Vocês sabiam que já tiveram 9 bolsas no Brasil? Cara, eu sabia que tinham mais. 9 eu não sabia que eram 9. Então, O vamos Sandrine sabia. Tinha até bolsa de café lá em Santos. Pois é, vamos voltar no tempo, em 1890, quando surge a primeira bolsa no Brasil, e a gente pode acelerar essa história e chegar na década de 80, então onde a gente tinha 9 bolsas no Brasil, tinha a Bolsa de São Paulo, Bolsa do Sul, Bovimesb, Espírito Santo e Minas Gerais, a minha terra, tinha Norte, Nordeste, né? Depois em 86 foi criada a Mercadorias e Futuros, a BMF, então existia a Bovespa, BMF, e também na década de 80 foi criada a CETIP, que é uma empresa para registro de títulos de captação bancária, então todos os CDBs, LCIs, LCA são registrados nessa plataforma chamada CETIP. No início de 2000 houve uma fusão das bolsas, então todas as bolsas foram consolidadas na Bovespa, as bolsas brasileiras, então existia-se a Bovespa, a BMF e a CETIP, e agora, mais recentemente em 2017, houve a fusão das 3 empresas, e aí passou a se chamar B3, Brasil Bolsa Balcão, que é a empresa que consolida todas essas estruturas, tanto a Bovespa, a BMF, então ações, mercadorias e futuros, e a empresa de registro de títulos e custódia de registro de ativos financeiros, né? Você falou que é de Minas, eu tava lembrando quando a gente foi visitar os em Minas com o Kaique comeu todo o pão de queijo que tinha lá na apresentação da Uzi Minas, né? Cara, que pão de queijo gostoso, hein? A gente não só comeu pão de queijo na Uzi Minas, como em BH, a gente foi no Banco Inter também, que tem o Café Inter, e o pão de queijo de lá é sensacional. É tudo cara. incrível. Mas, ô Felipe, me conta uma coisa, por que a Bolsa, ela decidiu trocar de nome? Pô, juntou todo mundo, virou B3, né? Brasil Bolsa Balcão. Acho que é até legal também comentar do porquê que houve a fusão também, né? Por que houve a fusão, né? Então o que existia? Existia uma sinergia muito grande, tanto quanto houve na Bovespa e na BMF, né, que eram produtos muito similares, ou seja, BMF, mercadorias e futuros, na verdade são negociados lá contratos derivativos de outros instrumentos, né? Então quando você se junta numa única empresa, você traz uma sinergia muito grande para os participantes, as corretoras, para os bancos e consequentemente para os investidores também. Então esse foi o primeiro caminho que o mercado como um todo fez. E logo na sequência ficou evidente que precisava ter um ganho ainda mais de sinergia, de processo. Então você imagina um processo de custódia, liquidação, gestão de risco acontecendo dentro da mesma infraestrutura. Isso traz uma sinergia para todos os participantes. Eu chamo participantes, mas são as corretoras, os bancos, as tesourarias, as assets, né, as gestoras, que podem ter num único ambiente todo o processamento, seja negociação, gestão de risco, a custódia dos seus ativos. Então tudo isso dentro de uma única empresa traz um ganho muito grande para todos os stakeholders, vamos dizer assim, interessados no mercado brasileiro. E assim, o nome da bolsa, né? Você tem lá Brasil Bolsa Balcão, né? E poxa, eu estudei várias vezes, tive várias certificações no mercado e você se depara várias vezes com um balcão, né? Balcão organizado e etc. E cara, o que é esse balcão? Por que isso daí é tão importante a ponto de estar no nome da bolsa? Porque as pessoas, elas entendem que as negociações são feitas no meio eletrônico, meio digital, no home broker, etc. Mas e as negociações feitas através do balcão? Como que funciona isso daí? Então, boa. A bolsa é um mercado organizado, então onde se você vê o preço, você vê as informações em tempo real. Hoje são mais de milhões de negócios que acontecem ao longo do dia. Na verdade, já estamos chegando em 7, 8 milhões de negócios dentro da bolsa, desse ambiente eletrônico, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o balcão, que é onde se dá o registro dos ativos, dos CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. Então, todo esse ambiente que é o chamado balcão é onde acontece, né, essa parte de captação bancária, acontece a negociação dos títulos de dívida, debêntures, né, notas promissórias, ou seja, todo o ambiente onde acontece também o chamado balcão organizado, que é onde estão registrados esses ativos e todos esses instrumentos, consolidando aí todos os instrumentos financeiros que são negociados e também registrados no Brasil. Outro dia veio uma explicação que tem negociações que acontecem com preço de tela, né? Então você vai no home broker, você vê qual que é o preço de Petrobras. E tem ativos que são menos líquidos, enfim, tem outras características que não tem um preço de tela, né? Esses são os ativos de balcão. Então você quer alugar uma ação da Petrobras para ficar vendido, para ficar short. Essa é uma operação de balcão. Então você não entra no seu home broker, no site da XP e tá ali qual que é o valor da taxa, né, de Petrobras. O broker tem que bater o mercado e achar a melhor taxa para você. Então acho que é daí, né, que vem uma negociação mais 1 a 1, né? Acho que é esse o sentido um pouco de balcão, né? Também, Sandro. E cara, tem umas histórias meio doidas do passado da bolsa, né? Assim, pô, eu lembro que tinham várias fotos
que eu via do pessoal escrevendo no giz os preços, né? Era chamada pedra. A pedra, A né? pedra. Ia lá, você viveu essa época ou não, Sandrini? Quase. Aliás, Na sua época tinha home broker, Sandrini? aliás, como é que funcionava essa logística? A gente ligava na corretora, a corretora entrava em contato com a B3 Isso e é acontecia legal. a O que negociação? aconteceu? O que era a pedra? Chamada oferta na pedra. Então os corretores ficavam nesse ambiente, nesse pregão, né? Então as ordens chegavam dos investidores por telefone mesmo, daquele de discar, assim. Trrr, trrr, trrr. Chegava lá pro operador, eles gritavam numa roda e ficava um funcionário da bolsa, um representante da bolsa lá numa lousa gigante, escrevendo os preços de cada um dos papéis. Então vamos Uma negociar. escada gigante Uma escada também, não é? gigante, então ele ia lá na Petrobras e falava que o preço que estava saindo naquele momento era, né, nem lembro a que moeda negócio, naquela época. processo Mas medieval, naquela época né? o preço era menos dinâmico, né? Porque hoje você vê o preço Não, imagine o de segunda funcionário a segunda. subir. Pensa o cara toda hora apagando. Mas imagina uma Mal coisa, escreveu, já apaga e arruma. Hoje, Kaique, é milésimo de segundo. Você piscou, já rodaram mais de 20, 30, 40 preços. Você nem Né? Você viu. tinha que ficar dando um F5 no funcionário, assim, né? Pra melhorar o preço. Ele acelerar o braço, né? Quem sabe ele escrevia mais rápido o preço. Mas imagina a evolução disso. Sai da pedra. Depois da pedra, o que aconteceu? Tinha os operadores no pregão mesmo, que é aquela imagem clássica de bolsa, que eram os operadores que representavam as corretoras lá no pregão da bolsa, recebendo as ordens das mesas das corretoras e ficavam lá nos pitches, nos respectivos pitches, seja de empresas divididas por setor, no mercado de BMF, seja as mercadorias, o café, o boi. Então cada roda tinha os seus operadores ali gritando, comprando e vendendo. E a evolução disso foi tudo, esse ambiente, todas essas ordens foi pro meio eletrônico. Então hoje não existe mais o pregão. Hoje acontece as ordens direto do home broker, como o Sandrini falou, tá lá o investidor olhando na tela, ele vai lá e coloca ele mesmo a ordem de compra e venda, e essa ordem vai direto pro centro de operações da B3. E quando que aconteceu essa transição, assim, Em do meio o eletrônico? início de 2006, 2008 foi quando acabam os pregões, né, viva voz. Muitos dos operadores vão para as mesas das corretoras e dali tudo passou a ser 100% Caraca, é recente, eletrônico. o negócio é recente. É muito recente, Mas não só no Brasil, no mundo como um todo foi assim. Mas nessa época ainda usava o papel de ação físico? Ou tipo, o físico morreu há muito tempo atrás? Físico morreu na década de 90, que era chamada cautela. Então as ações vinham para ser liquidadas na bolsa. Imagina, vinha lá um office boy, traziam as ações para dentro da bolsa para que o vendedor entregasse o papel e as ações, a cautela, da cautela ia para o comprador. Então todo dia vinha ações e saíam ações da bolsa pro vendedor, saiu do vendedor e ia pro comprador. E junto com a cautela, não sei se vocês sabem, ficavam fichinhas grudadas na cautela. Destacando os dividendos. Que eram os cupons. muito Por isso que é chamado cupom hoje em dia. Então, quando você ia receber um dividendo, tinha que destacar o cupom da cautela daquele papel. Ei, não dá pra pensar isso hoje, né? Cara, Mas você sacava faz o até papel e ia pensar... na empresa Cara, pegar o mas dividendo. Como assim? Tipo, se o motoboy caiu no caminho, você perdeu a Perdeu ordem? R$1 milhão. Isso que eu até ia perguntar, assim, Porque tipo... cacete, velho. Como assim, E mano? não é uma coisa tão antiga assim. Foi tipo papo de 10, 15 anos 30 anos atrás. Não, é igual dinheiro. Se você tá com o dinheiro no bolso, você perdeu o dinheiro, perdeu, velho. É igual É isso. isso aí. Então os filmes de Perdi mercado ação. financeiro é até às vezes pior do que o que Vocês não aparece no lembram? filme. A porque- gente, ó, que eu tô vendo a idade de vocês aqui. Vocês não lembram filmes que o cara entrava no cofre pra pegar Ah, as de cautelas? vocês, mais ou menos, porque a idade do Hugo É, é um a pouco minha diferente, é- não é? Quantos anos você acha que o Hugo tem, Felipe? Seja bem O Hugo sincero. não tinha nem cautela, então como é que era? Não, mas ele é maior de idade, fica tranquilo aqui. Mas é legal ver isso, porque às vezes a gente fica comentando sobre os filmes e tal, e parece uma loucura, a galera assim, parece que vai brigar por causa de corretor e tal, aí a gente vê que na verdade era um pouco assim também, né? E tudo isso aconteceu no mundo inteiro. Essa evolução muito rápida para o mundo eletrônico aconteceu assim em 20, 30 anos, essa evolução. Mas- Saído do papel pro total eletrônico. Mas se tiver um vozinho perdido aí com umas ações baixo do colchão, ele consegue ainda trocar por alguma Você coisa? acredita que tá cheio disso ainda? Tá cara? cheio, a gente recebe, cara. Vocês não vão essas saber. dúvidas. Isso vocês não vão saber, mas teve uma época em que se comprava linha telefônica, ganhava uma ação da empresa de Telesp, telefonia. né? Você tá da menosprezando Telesp, a da capacidade Telemi. aqui de análise dos prêmios. A gente sabe disso, cara. E aí, olha só. A gente sabe disso. Tem gente que ainda tem essas ações. Mas eles conseguem trocar por... Tem que ir na empresa, então ele vai na Valeu empresa, alguma coisa hoje? mostrar que tem a cautela, se tiver o valor ainda hoje, ele pode vender isso aí. Ô Sandrini, você, cara, eu gosto muito da sua filosofia de investimento. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Como que você usa a bolsa também pra investir, não usa? Por compliance, assim, a gente tem muita limitação, né? Eu sou analista registrado lá na PMEC, não atuo como analista, mas enfim, assinei o termo aqui na XP
que me coloca muitas restrições, enfim. Mas você Então, usa acabo- através de fundos, né? Eu prefiro fundos por conta disso, né? A gente, pra investir direto num papel, tem papel que eu adoro, tipo Banco Inter, né? Diretamente não posso fazer uma alocação por conta dessas restrições de compliance. Então eu acabo usando fundos. Fundos de investimentos, né? E Pô, o Banco Inter foi um grande case mesmo, hein, Sandrine? Uma fintech listada em bolsa, né? Que fez o IPO aqui no Brasil, o IPO, né? Oferta pública de ações para captar recursos, né? Fez o IPO aqui de 600, 700 milhões de reais e tá mais de 200% esse case, O né? primo comprou no IPO. A gente entendeu na época assim que era a coisa mais parecida com a XP que tinha na bolsa. Era a melhor proxy de XP. A gente via a XP crescendo, A gente resenhava crescendo, muito sobre crescendo, isso, Na época eu preferia a Saraiva mesmo. Então, Boa escolha, né, Lucão? O Lucas ainda não falou do cachorro-quente dele. Não contou do cachorro-quente, o maior IPO, o IPO mais bem sucedido que vai acontecer na B3, Opa. um dia vai ser o da empresa que o Lucas vai cara, montar pior, aqui, vocês cara. estão arrumando pra minha cabeça porque eu tô recebendo uns pedidos reais disso acontecer. A galera falando que vem de outros estados pra comer cachorro quente. Então eu vou ter que, investir nisso daí, cara, em algum No momento. evento de agosto a gente já tá marcado aí Tem que pra... investir, cara, nesse carrinho de cachorro quente. Felipe, e um funcionário da B3, ele pode ter ações na bolsa? Porque ele trabalha onde tá guardado todas as ações. Ele pode ir lá no armário e pegar Ainda bem algumas ações? começamos com o Sandrine, mas é igualzinho. Temos muitas restrições, porque nós temos muitas informações dentro da bolsa, né? Então também os funcionários da B3 não podem aplicar assim de uma forma recorrente, contínua. E, cara, assim, eu tenho uma crítica à bolsa, tá? Lá vem. Eu tenho uma Vixe. crítica. Meu Deus Não, do vamos céu! Talvez seja um pouco por ignorância, mas assim, eu conversei já com alguns CEOs de empresas listadas e eu continuo com essa dúvida, tá? Que é o seguinte, pra minha filosofia de investimentos, não tem nada mais lucrativo do que investir em negócios, ok? Em empresas. As empresas agregam valor a ponto de, poxa, quando eu empresto dinheiro pra alguém, essa pessoa só consegue me pagar porque a empresa gera valor suficiente a ponto de ela receber um salário, a ponto de essa pessoa conseguir pagar a dívida. Então, pra mim, negócios são os melhores negócios, os investimentos mais rentáveis sempre. Falando de negócios, a gente pode investir em negócios muito maduros. A gente pode falar lá de um Itaú, a gente pode falar de, sei lá, uma Petrobras, a gente pode falar de empresas muito grandes. A gente pode falar de negócios um pouco mais médios, como uma Fleury, um Banco Inter, ou em negócios menores, como uma Sinqia. E a gente pode falar até de negócios muito menores, como startups, por exemplo, que a gente dificilmente vê na Bolsa de Valores. Legal, até aqui tá tudo bem. Até vamos aqui lá. tá tudo bem, tô introduzindo, Tá daqui a pouco amaciando. daqui a pouco a gente manda. Tá amaciando. Sei qual que é o ponto. Eu vejo que no Brasil a gente tem geralmente empresas grandes na bolsa. Empresas menores a gente dificilmente tem, como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo. Que lá a gente tem, acho que mais de 5 mil ações, mais de 6 mil ações, sei lá. Só Apple gira quase que o nosso volume aqui de todas as empresas no Brasil. Então lá fora é muito barato para as empresas listarem a sua empresa na bolsa e captarem recursos lá. Isso é muito bom para o investidor porque dá um leque maior de escolha, né? Eu posso escolher entre negócios menores, maiores, eu que decido. Aqui no Brasil eu fico muito restrito a negócios que às vezes já passaram pela fase mais relevante, com crescimento mais acelerado do negócio e aí eles atingem a maturidade e aí fazem um IPO na bolsa quando já valem bilhões de reais. Por que as empresas menores elas não entram na nossa bolsa? É custo? É burocracia? Qual que é o grande motivo disso não Falta de acontecer? E se informação. vocês têm algum trabalho para trazer empresas menores para que nós investidores tenhamos a transparência e o mercado secundário do nosso lado para não precisar ir diretamente lá e comprar uma cota sem liquidez? Ótima pergunta, primo. Posso começar com uma questão que é muito importante, é taxa de juros. Então nunca a gente viveu no Brasil um momento como a gente está vivendo agora, de taxa de juros de um dígito, né? Então o que vai acontecer? Os investidores estão saindo dos investimentos de renda fixa e estão procurando alternativas de investimento. Então a gente de fato está criando a base, a gente está criando a demanda, a gente está criando uma base de investidores que vai ser, por exemplo, um dos pontos que era críticos para pequenas e médias empresas acessarem o mercado de bolsa. Quando a gente compara com os Estados Unidos, todos os americanos, quando fala em investimento, o que ele pensa primeiro? Ações. Aqui no Brasil, quando o que o investidor, vocês conhecem muito bem isso, o que ele vai primeiro fazer? Renda fixa, que antes era 14%, 20%, por que eu vou entrar correr risco, etc. Então isso está mudando, por isso que a gente comemorou muito a marca de 1 milhão de investidores, porque traz essa consciência de que existem alternativas de investimentos. Então esse é o ponto 1. Ponto 2, o crédito era muito facilitado aqui no Brasil, né? Então o crédito bancário para as empresas médias e pequenas era muito fácil. Então primeira forma de acessar e de crescer, lá como é que chama seu hot dog, o Lucão, o que ele ia procurar? O Lucão ia procurar... Já tá me interessando isso. E o Luca lá, tá vendo? O
Lucão ia procurar crédito, a primeira coisa que ele olhava, para ele começar a crescer. Vai ganhando um espaço, o que ele pode fazer? Emitir dívida. Então, segundo passo da empresa, emitir uma dívida mais comum, uma debênture, uma nota promissória. Então, é um estágio. A empresa vai crescendo até o momento que ela olha e fala, poxa, acho que eu posso pegar aqui meus carrinhos de hot dog, já cresci tanto meu franchising que eu posso capturar ações do mercado. Só que existe ainda muitas complicações do ponto de vista regulatório. A empresa tem que cumprir muitas regras do ponto de vista de informação, que aí entra um pouco de custos de observância regulatória. Isso a gente trabalhou muito ano passado, junto com o governo, movi medidas interessantes sobre isso, é uma agenda da CVM, para a gente trazer simplificações para as empresas médias e pequenas acessarem o mercado de capitais. Isso já entrou, inclusive, na MP da Liberdade Econômica. Não sei se vocês tenham acompanhado aí essas medidas que o governo está emitindo. O que ele soltou agora chama MP de Liberdade Econômica, que delega à CVM regras para que ela possa pegar pequenas e médias empresas e simplificar o acesso ao mercado de capitais. Então a gente está entrando no melhor dos mundos, primo. Simplificação para as empresas, redução de custos de observâncias regulatórias, investidores olhando para o mercado de ação. Essa é a combinação que o Brasil precisava para desenvolver esse mercado. Isso já acontece lá na Bolsa Americana, isso já é um processo que é mais simplificado do que aqui. Além de ter um número muito maior de investidores, né, que com uma cultura de investimento, isso também já é mais simples, então, o processo lá fora. Por isso que... Lá também não é tão simples. Lá eu olharia mais pelo lado da demanda, Lucão, que assim, tem muitos investidores lá. Então a empresa, o investidor pessoa física para esse tipo de empresa é muito importante. As assets também, gestores dedicados para esses tipos de papéis, que vão procurar um aumento maior do que o índice, né, de seguir o benchmark de mercado. Então essa cultura no Brasil está acontecendo de uma forma muito rápida e graças a vocês também que têm mostrado muitas as empresas, levado a simplificação de forma de investimentos para pessoas físicas. Então a gente acha que a gente está no melhor momento para que dê esse boom, esse turning point aí, esse ponto de inflexão para o Brasil ter mais e mais empresas listadas na B3. Então eu acho que até me surge uma dúvida, porque você foi falando... A Betina vai ter mais e mais empresas para analisar. Que é o seguinte, quando a gente foi ver, no caso, por exemplo, do Tesouro Direto, teve aquela mudança na taxa de custódia de 0,3, né, para 0,25. Que aí eu vejo que foi uma forma de até deixar o Tesouro mais atrativo pra gente trazer mais investidores e tal. E agora quando a gente foi falando sobre o IPO, agora a gente falou sobre coisas que é relacionadas ao governo. Mas hoje tem alguma taxa, alguma coisa assim nesse processo de IPO que a B3 consegue mexer? Se tem alguma coisa nesse sentido que dá pra B3 fazer sozinha? Ou muito dos custos que o cara tem hoje ali naquela questão do IPO vem mais do governo do que da B3? E até deixa eu adicionar um negócio também, que tá falando sobre custos aqui, eu vejo que a gente diminuiu de 0,3 para 0,25, né? Pô, foi uma vitória. Só que ao mesmo tempo que foi uma vitória, foi mais ou menos uma vitória, porque a taxa de juros, ela caiu muito. Então hoje, 0,25 é muito mais relevante, percentualmente falando, do que 0,3, não é? E com a taxa de juros, pô, o pessoal tá falando de cair mais e tal. Existe alguma coisa, algum pensamento olhando para essa taxa para que fique ainda mais acessível pro investidor, o investimento em tesouro? Tá, então vamos lá. Junto com essas duas mudanças, né? Então a pergunta do Hugo diz respeito ao Tesouro Direto, né? Então a gente sempre está acompanhando. A gente, na verdade, tem uma parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional. Desde 2002 que a gente faz o desenvolvimento do Tesouro Direto. Na verdade, a B3 é a infraestrutura do Tesouro Direto, então onde acontecem as negociações, compra e venda, liquidação e a custódia dos títulos de renda fixa que o Tesouro Nacional coloca à disposição dos investidores. E com as taxas de juros a 6,5, a gente precisava rever mesmo as taxas. A gente discutiu isso bastante com o Tesouro e fizemos a mudança esse ano para 0,25. A gente tem acompanhado muito de perto esse andamento das taxas, né, e acompanhado com o Tesouro necessidade de mudança. Se a gente enxergar de novo uma necessidade de mudança, nós vamos fazer. Voltando para outra pergunta, que era dos custos e responsabilidades do governo, né? De fato, hoje a gente tem uma lei que é conhecida como a Lei das SAs, a Lei 6404, que é uma lei antiga, lá da década de 70, que é muito antiga, mas ela é extremamente atualizada, ela tem muitas regras hoje importantes, que é ali que a gente precisa fazer algumas modificações para trazer essa simplificação para as empresas médias e pequenas. Então depende bastante, não do governo, eu diria, óbvio, do governo, mas das leis que regem o mercado de capitais brasileiro. E é isso que a gente atua muito em conjunto com o governo. Na semana passada, inclusive, saiu o anúncio do IMK, né, que é uma iniciativa para o mercado de capitais, que vai ser consolidada pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia, pela B3 vai fazer parte também, ou seja, é um grupo que está fazendo vários estudos para trazer essas facilidades para as pequenas e médias empresas, para os investidores investirem, ou seja, tem uma série de agendas aí para a gente cumprir, para dar mais flexibilidade para o Brasil. Tem uma agenda também para a gente permitir o BDR para as pessoas físicas aqui no Brasil. Então hoje, para poder negociar Apple,
Microsoft, as ações lá de fora, o brasileiro também poder negociar aqui no Brasil. Por que não baixa o limite e libera para qualquer tipo de investidor o BDR? Por que isso não foi feito ainda? É isso aí, Sandrinho. Quando começou no Brasil, existia muita dificuldade. Na verdade, era uma dúvida se as informações que as empresas disponibilizam lá fora estariam disponíveis aqui para o brasileiro. Então, a CVM, de alguma forma, começou restringindo esse acesso ao chamado investidor qualificado, que tem mais de 1 milhão de recursos aplicados. Mas hoje em dia, com internet e com todas as informações disponíveis, a CVM e a própria B3 têm discutido para tirar essa barreira, e aí qualquer investidor pode entrar com R$1.000, R$50, R$100 em ações internacionais. Então isso já está discutido e está na agenda prioritária da CVM para esse ano. Então a gente espera que isso mude esse ano. Vamos lá. Não, isso seria muito legal, porque a gente, fala muito de BDR ali no Primo, né? A gente, fala de Disney, né? Eu sou uma pessoa que eu amo Disney, né? Já foram pra Disney? Disney é super mágico, né? Então tem aquela coisa, não só como empresa, como corporação, mas também mistura um pouco de magia, de história. Então a gente fala muito de Disney, a gente fala muito de ações de Facebook e etc. Só que sempre que a gente compra um BDR, a gente tem o problema da liquidez, né? Eu acho que o fato de ser tão restrito e ter poucas pessoas negociando isso, né? Um número crescente, imagino, mas poucas pessoas acaba fazendo a gente pagar um spread relativamente mais alto que a gente paga em ações brasileiras, né? Legal, por isso que a gente quer tirar esse limite, para ajudar essa liquidez. Seria incrível, isso aí seria muito legal. Até legal por questão do feeling, de você começar a criar esse feeling pra investir. Que hoje, por exemplo, todo mundo tem iPhone, sei lá, todo mundo tem o tênis da Nike e tal, mas quando o cara vai pensar, vou comprar ações dessa empresa, não consegue, por causa que ele não é permitido por causa desse... Legal, esperamos dar essa notícia em breve aqui, vamos ver. Poxa, vai ser incrível, hein? Betina, o que tá bom pra comprar hoje, hein? Me conta aí, pra ele dar uma quebrada aí. O que tá bom pra comprar hoje pra fazer muito dinheiro e transformar 1.500 reais? Falei que eu já tô abrindo aqui o home broker. Primos, isso não é uma recomendação do Primo. Depende, se a Betina falar, e pode ser uma recomendação. Pode ser também. Não, hoje acho que assim, o setor que a gente gosta bastante é o de frigoríficos, né? E tem sido bem agitado nas últimas semanas. Mas a empresa que a gente tem recomendação de compra é a JBS. Apesar dessa alta que teve, muito significativa nesse ano, a gente acha que ainda tem mais espaço, muito devido à peste suína africana na China, né? Lembrando que a China é o maior consumidor e produtor de carne de porco e tá tendo essa proliferação da doença lá. Deve impactar muito, né, a oferta e demanda de proteínas como um todo. Então a gente acha que é positivo, principalmente para a JBS, porque ela tá muito bem posicionada no mundo todo. Então ela ganha não só com volumes potencialmente maiores, mas também com um preço maior para todas as proteínas, né? Porco, frango e carne. Legal, bovina. interessante. O meu processo de decisão aqui, ele passa basicamente pelo seguinte, por 2 perguntas. As perguntas são, Lucão, você vai comprar? Cara, eu não vou porque, assim... Então eu vou comprar. Tem que ver... Essa é a primeira. No caso dessa empresa específica, tem que ver o mercado de papelão também, como é que tá. Nem sei porque eles têm frigorífico, é só guardar tudo num depósito. E a segunda pergunta é, Kaique, você vai comprar? Então, eu tava pensando, não é mais interessante talvez comprar uma ação que faz vacina pra essa galera aí que tá Olha, legal. Fora, comprar carne que tá Se os dois não vão comprar, eu já tomei minha decisão, então. Brincadeira. Voltando um pouquinho aqui pra B3, gente, assim, eu tô vendo uns números muito crescentes de investidores, né? Hoje, a gente bateu uma marca... Hoje não, né? A gente tá agora em junho. Em abril, a gente bateu 1 milhão de investidores, pessoas físicas. Crescendo. E crescendo muito, né? Mas eu queria perguntar pro Sandrinho, na verdade. Sandrinho que já escreveu tantas matérias na vida, cara. Você é jornalista, não é, Sandrinho, de formação? Fui durante 15 anos jornalista. 15 anos. E quando que você começou a trabalhar com o mercado financeiro? Para 15 anos. Desde sempre. Com economia, no começo, eu passei uma temporada cobrindo política em Brasília, cobri em Buenos Aires, cobri política também uma temporada, mas majoritariamente economia e finanças. Pô, e tem uma época que você cobria o mercado e a gente não devia nem ter 100 mil CPFs na bolsa, tava 200 mil. Você lembra dessa época aí, cara? Eu acho que quando eu na época eu podia investir, né? As redações, elas não tinham nenhum tipo de vedação, mas eu acho que tinha umas 200 mil pessoas, cara. 200 mil pessoas, cara. Era muito pequena e eu comecei a brincar lá no Home Broker e é uma delícia, né? Você pegar e... Você lembra a primeira ação que você comprou? Gerdau. Gerdau? Gerdau. O cara que tá do meu lado falou, tô comprando Gerdau e tô ganhando dinheiro. Aí sabe quando você fala, quero ver. Compra uma Gerdau
também. Eu acho que todo mundo entra na bolsa sem ter a menor ideia do que tá fazendo, né? Ou comprando alguma ação que alguém indicou, enfim. E aí depois, com o tempo, o cara vai tomando ali um pouco mais de consciência, vai lendo, né, research, vai embasando melhor, né, os seus movimentos na bolsa. E na época do Sandrinho não tinha vocês, né? Na época do Sandrinho as pessoas físicas olhavam com o colega do lado. Hoje em dia você tem muitos analistas como a Betina aqui, o próprio Sandrinho, vocês que estão trazendo a simplificação de investimentos, sites que falam sobre investimentos. Hoje a pessoa física de hoje, acho que muito se explica esse número, ele é bombardeado de informações. Na educação financeira hoje, você quiser saber como uma ação, outros instrumentos financeiros, não dá nem para comparar, né, Sandrinho? Na época que você foi perguntar pro seu colega do lado onde que investiria, eram dois mundos completamente diferentes, né? Eu tenho uma pergunta sobre a educação financeira. Como eu disse, cara, eu não conhecia bolsa e eu não sabia que existia ação no Brasil até eu entrar na faculdade e conhecer uns amigos que me apresentaram esse mundo. E era sobre isso que eu queria perguntar, a B3 com o governo, o CVM, tem algum plano de levar a educação financeira pra escola pública e tudo mais? Porque, cara, eu fui pro interior esses tempos e comentei com um amigo meu lá, ele tem 25 anos, sobre investimento, ele nem sabe o que é investimento. Você fala pra ele tesouro direto, ele fala quê? Então, tipo, tem uma classe que não tem acesso à informação, mesmo com a internet aí, a galera só entra na internet pra assistir Netflix e ver bobagem no YouTube, que não sabe nem o que é finanças ou educação financeira. Tem algum plano de vocês de implementar isso nas escolas? É porque eu acho que é até legal, porque se a gente for ver como é os negócios de investimento hoje, é tipo, pro cara, sei lá, com 18 anos, investimento ou é imóvel ou é carro. Ainda se financia. Então, Vou comprar meus ativos. Investimento para eles é comprar um consórcio e pagando 30 anos até ser contemplado para comprar um carro. Investimento é comprar um carro que hoje vale 50 mil pra ser depreciado e, sei lá, vai valer uns 30 mil, mas eles querem pagar 100 mil por esse carro de 30 mil, né? Isso é investimento pra eles, né? E se tá andando, tá top. Legal, essa pergunta é muito interessante, porque educação financeira é algo que está no DNA da B3 ao longo de vários anos, né? A gente já teve uma série de iniciativas e continua mantendo para levar a educação financeira do ponto de vista de conteúdo, de informações, de estar nas universidades, né? Então isso vem desde lá do comecinho de 2000 que a gente tem iniciativas para tentar desmistificar o mundo de bolsa principalmente, né? E agora a B3 como investimentos como um todo. Existe uma iniciativa do governo como um todo para a educação financeira. O próprio novo presidente agora, Roberto Campos, colocou isso como uma prioridade do Banco Central também para atuar, mas de fato há uma desmistificação que a gente precisa fazer no Brasil muito grande em relação a investimentos, né? Isso aí, se a gente pegar e ver que a gente colocou, o Lucão falou aqui do número de investidores na poupança, são 150 milhões de brasileiros com dinheiro na poupança, né? Óbvio que tem muitas pessoas que usam esse dinheiro para gestão de caixa. Então vamos considerar pessoas que têm acima de 5 mil reais. Quantos brasileiros vocês acham que tem acima de 5 mil reais na poupança? Poupança? 19 milhões. Pô, você pegou o dado, não vale, Lucão? Não, eu tive esse sentimento aqui, Esse cara. é o chamado Insider Information. Bateu a saudade. Agora foi, parece que agora o Lucas foi, falou, né? Tem uma coisa errada. agora foi explicado o conceito de Insider Information, ou seja, ele já tinha a informação. Então são 20 milhões de pessoas que têm mais de 5 mil na poupança. Imagina, tá perdendo dinheiro de rendimento, poderia estar usando esses recursos para outros tipos de investimentos. Então nós aqui como um todo precisamos fazer esse cutucão, né? O nudge. Inclusive uma recomendação de um livro, né? O Nudge de Economia Comportamental, Tem que outro mostra bom aí alguns toques aí de mudança de comportamento que a gente precisa fazer o brasileiro se mover e já está se movendo. Felipe, eu acho que é muito interessante, eu acho que o brasileiro precisa ler mais mesmo. Tem outro livro muito bom aí que eu acho que vale a pena indicar. Você falou do... Nudge é o nome? É o Nudge, Tem um muito bom também que, tá bombando aí, que chama Do Mil ao Milhão, tá? É escrito por um cara que é o autor? Tem um cara que chama Thiago Nigro que escreveu, é muito bom, recomendo, tá? É só entrar lá na Amazon, colocar do 1.000 milhão que você acha o livro. Mas, brincadeira, agora, foi legal que você falou o negócio da poupança, porque eu acho que o Sandrinho deve ter tido semanas turbuladas aí, com algumas afirmações aí, tiveram umas polêmicas, o pessoal ali da bolsa falando pra gente não falar mal da poupança, não é? Não fazer uma apologia contra a poupança. Você lembra disso, Sandrinho, ou não? Foi um evento da B3, não foi? Um evento Não da foi B3. que falaram sobre, poxa, não já sei adianta o que é tentar isso. desconstruir a poupança. Boa, isso. Não vale a pena tentar desconstruir a poupança. Ótimo. E aí eu fico assim, como assim não vale a pena desconstruir
poupança, né? O meu objetivo é tirar aqui 150 milhões de pessoas da poupança, né? A gente tem, quase 20 milhões de pessoas aí com mais de 5 mil reais na poupança. E, cara, e essas pessoas muitas vezes não vão ter um futuro livre, né? Não vão ter liberdade no futuro. E muitas vezes por causa das péssimas decisões que elas tomam com o dinheiro. O problema não é nem elas ganharem pouco, às vezes. O problema é elas gastarem demais e investirem errado, né? Então, assim, eu tento desconstruir a poupança e eu desconstruo. Fiz até um desafio. Você viu o negócio que eu fiz de R$1 milhão? Não. Eu deixei durante um mês. Propus um desafio que quem me provasse que a poupança rende mais que tesouro, eu daria R$1 milhão, né? Dentro de algumas regras lá. E ninguém me provou. Então, eu queria entender esse negócio aí da poupança, que foi meu polêmico, né? E isso a gente soltou uma pesquisa que tá no site da B3. A gente fez uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas e a poupança tá enraigada na cultura do brasileiro, né? Tá. Então, você fala em investimento, lá aqui a gente tava contando de casos que as pessoas não sabem sobre bolsa, mas acredito que todos 100% sabem da poupança, né? Então, o que a gente sugeriu era não falar o seguinte, não é desconstruir a poupança, porque as pessoas acham que poupança é uma coisa, investimento é outra, né? Então, eles não conseguem fazer uma ponte entre poupança e investimento. Então, o que a gente está dizendo é, não precisa tirar todo o seu recurso da poupança para investimentos. Experimente um pouco, faça uma transição, faça um movimento para outros investimentos, porque tirar totalmente da poupança pode ser algo que é para a pessoa afugente ele desse movimento. Então, como a gente quer fazer cutucões e essa mudança acontecer, você tem que falar, pode ser um caminho, pode manter uma parcela dos seus recursos na poupança, mas experimente outros investimentos. Porque ao falar tire tudo da poupança, o que acaba acontecendo? Dá um medo e as pessoas não tiram o dinheiro e acaba que acontece que não migra da poupança. Não sei se vocês sabem, mas tem 15 mil brasileiros que tem mais de R$1 milhão na poupança. 15 mil brasileiros. Isso é muito louco, né? E aí você vai conversar com essas pessoas, a gente teve casos que a gente ouviu, até anedótico isso, né? O gerente do banco foi conversar com essa pessoa e falou o seguinte, olha, vamos lá, meu senhor, vamos tirar esse dinheiro e investir em outras coisas? Não. Quero manter na poupança. Outro dia ligou de novo e falou, vamos tirar o dinheiro da poupança? Não, vou manter na poupança. No terceiro dia ele falou, se você continuar insistindo comigo de tirar o dinheiro da poupança, eu vou mudar de banco. Nossa, olha lá. Então você vê como que a cultura tá muito enraigada. Então o que a gente tá dizendo é, tem que fazer movimentos, que aí ao experimentar e ver e concluir que o investimento realmente é maior, não há contra-argumento. Foi mais uma coisa emocional, então, né? De, poxa, se você fala, tira tudo, parece que dá medo, e aí o negócio vai começando e aumentando. Muita gente tem a ideia de que qualquer investimento é arriscado, né? Só de falar investimento, a pessoa já acha que Bettina, tem um risco exatamente. alto. Nossa, tem um risco alto, então não vou me mover, vou ficar aqui onde tem segurança. Inúmeros ativos e inúmeros jeitos, né, de fazer proteções a carteiras. Enfim, acho que também até ter mais referências de pessoas que desmistifiquem isso é muito positivo. Muito por isso também, né? Porque a gente passou por um momento historicamente muita propaganda para poupança e isso de separar, né, poupança de investimento. E quando a pessoa fala de investimento, fica com medo porque acha que tem um risco alto, mas não entende que tem vários outros ativos. Exatamente. Então essa foi a dica que a gente deu, né? De fato, não é chegar direto com os dois pés no peito da poupança. Inclusive, tem que vale manter lembrar... a poupança e também ter outros investimentos, né? Inclusive, vai lembrar que o Tesouro Direto é mais seguro que a poupança, né? Pois é. E a gente ainda tem essa... E não é à toa que a gente também bateu 1 milhão de investidores no Tesouro Direto no mesmo mês que bateu 1 milhão de investidores em bolsa. Ou seja, as pessoas estão saindo da zona de conforto e ao elas realizarem que efetivamente elas vão ter rendimentos maiores em outros instrumentos, aí é o argumento mais poderoso de que a poupança rende menos do que os outros. E falando aqui de número, né, de investidores na B3, no Tesouro, eu lembro de uma época, o Sandrine vai lembrar com certeza. Nossa, o Sandrine é um antes da década de 60, é um ancião do mercado fala de financeiro. histórico. Caraca, cara, quantos anos o Sandrine tá falando tem? com o Sandrine, você falou, velho. Velho. Não, você não viu? Ele foi falar da década de 70 antes, o Felipe, aí ele olhou pra mim. Que sacanagem. é a minha referência. Que sacanagem. Não, mas é que você vai lembrar porque eu lembro também, cara, entendeu? E olha que incrível, eu sou uma das pessoas mais velhas dessa roda, o que é engraçado, ó. Quantos anos você... Não, saca, não vou perguntar a Betina isso. Não tem problema nenhum. Quantos anos você tem? 28? Eu sou mais velho que a Betina, que o Hugo, que o Kaique e o Lucas. Eu nunca fui uma das pessoas mais velhas da roda. Quantos anos você tem, primo? Eu tenho 28. Ah, mas sou mais velho? Não é? Sou mais velho. Mas assim, eu lembro de uma época, Sandrine, que, cara, foi quando eu comecei a trabalhar no mercado. E o presidente da bolsa era o Edemir Pinto. E ele ele tinha uma promessa ali, que eu lembro que, contrataram o Pelé e tal, que a bolsa ia bater. Era 3 milhões de pessoas. Qual que é o plano, né, quando você contrata o Pelé? Eu quero saber. 5 milhões, né? 5 milhões? O cara ensina a galera a investir. 5 milhões de Era investimentos. até 2008, não era? Alguma coisa assim? Era durante 3 anos, alguma coisa assim, Ele né? anunciou isso lá em 2006, 2007. E aí nos próximos anos bater esse número, né, cara? É muito louco. A gente nunca bateu, aí veio crise, né? Várias coisas contribuíram negativamente. Porque na época de IPOs que a gente viveu, o número de investidores estava aumentando
freneticamente, 2007, nós chegamos a ter mais de 60 IPOs em bolsa. né? Muito louco, né? Imagina Não, mas isso. eu sou tão velho, cara, que eu tava nessa coletiva quando ele anunciou isso. E tava o Pelé, né? Que a bolsa contratou o Pelé. E aí, perguntaram pro Pelé, e aí, mas Pelé, me conta, você investe em ações? Ele, não, só em imóveis. Então, tinha que ter sido o Ronaldinho Gaúcho, cara. Aí é... Depois você sabe que a gente teve que dar um cutucão nele. Como assim? É o nudge, né? O Pelé, como assim imóveis? Ele falou, não, em ações também. Tá vendo? Cara, isso é sacanagem, né, cara? Eu lembro disso, muito engraçado. Mas assim, o cenário mudou, né? A gente teve... Inclusive, é engraçado ver como existe uma correlação entre o mercado bombando, ou seja, o mercado tendo resultados consistentes e o número de investidores aumentando, né? Então, teve um monte de IPO porque a bolsa tava boa, a empresa estava captando lá em cima e tinha mais investidor entrando. É isso aí. Quando a gente entra em crise, as pessoas tiram de ações e elas começam a colocar em investimentos mais conservadores, diminui o número de CPFs na bolsa. O que talvez não faça tanto sentido, porque as pessoas, elas geralmente, então, seguindo esse movimento, compram caro as ações, porque compram depois que a bolsa já subiu pra caramba, e vendem barato durante a crise, né? Enquanto que a gente deveria ter um comportamento talvez um pouco mais próximo do contrário. Mas, enfim, a bolsa bombou, a bolsa tá crescendo agora, né? Esse ano aqui a bolsa tá com uma alta muito grande, ano passado também. E a gente, olha só, em abril de 2018, na Bolsa de Valores a gente tinha 663 mil investidores, né, CPFs. Em abril batemos 1 milhão. No Tesouro Direto, em abril a gente tinha, 2018, 600 mil CPFs e agora a gente tem 1 milhão também, né? Então a bolsa cresceu muito. A que fatores que você acha, Felipe, que você acredita esses resultados, esse aumento de pessoas físicas na bolsa? Por que ele vem aumentando? Existe alguma projeção de vocês? Pô, a gente quer bater tantos números, tantos investidores, até tal data. Por causa do Primo Rico. Disso. Próxima pergunta. E de fato eu diria que esse é um dos itens que realmente fizeram isso acontecer. Legal. Kaique. Então eu diria 3. Taxas de juros a 6,5 constantes, taxas de juros apontando futuros, apontando para 6,5, 7. Então taxa de um dígito está fazendo as pessoas se movimentarem. Então saíram da zona de conforto. Então isso não tem mais volta. Se taxa de juros continuar nessa taxa de um dígito só, o Brasil não tem mais volta do ponto de vista de investimentos alternativos como bolsa, o próprio tesouro direto, renda fixa, ou seja, instrumentos que tragam mais retorno para os investidores. O segundo, que eu acho que é um papel muito relevante das corretoras, que estão atuando de uma forma muito mais arrojada, no jeito de falar, no jeito de simplificar, no jeito de dar uma plataforma muito mais amigável. A gente estava falando do home broker aqui, home brokers cada vez mais simples e fáceis de serem utilizados. E terceiro, eu dou crédito mesmo a vocês, aos influencers, influenciadores que estão movimentando esse conceito de investimentos de uma forma muito bacana, profissional. Isso, do nosso ponto de vista da B3, tem todo sentido nesse resultado de 1 milhão e crescimento contínuo. Esse número que a gente tem de 1 milhão e 46 mil é de abril, agora em junho a gente fechou em 1 milhão e 100 praticamente, ou seja, a gente está tendo crescimento de 5, 6% mês a mês, né? E a gente não faz projeção, viu, primo? A gente vai acompanhando, vendo o movimento acontecer, né? A gente estava falando, quanto que bate? Vocês falaram que a gente começou muito pessimista, então se a gente continuar com essa taxa de 6, 5, a gente vai ver 2 milhões no ano que vem. Mas aí é o dado do que a gente está vendo de crescimento mês a mês, não é uma projeção, mas... Falta o Pelé, é isso. Agora, nesses números a gente não contabiliza, por exemplo, cotistas de fundos, né? Não, cotistas de fundos vêm através, né, pelas próprias contas de fundos de investimento, mas a Ambima divulga esse número, está por volta de 5 milhões de investidores que têm cotas de investimentos em fundos, né? Que tem ações. Que, consequentemente, os fundos também têm fundos muito de renda fixa, né? Então, que compram títulos públicos, tem também títulos privados e tem alguns fundos que compram ações também. Esse número está por volta lá de 5 milhões de pessoas físicas. Vocês conseguem mensurar se os investidores que têm ações têm tesouro direto também? Sim, a gente olha esse dado também. Porque, por exemplo, eu tenho ações e eu não tenho tesouro. Eu deixo meu dinheiro. Tá errado. Mas eu deixo meu dinheiro num fundo que investe no tesouro. Então, tipo, eu sou aquela estatística que o primo falou que tá num fundo. Escorregou bem. É menos de 1/3 esse número, Kaique. Então, por exemplo, você tem 1 milhão de investidores no Tesouro Direto, você tem 1 milhão de investidores em ações, você pega ali menos de 300 mil, tem os dois. Ou seja, óbvio que é naquela data que a gente tirou a foto, né? Então a gente pega final de mês, tira uma foto, a gente vê o número de pessoas físicas em bolsa, o número de pessoas físicas no Tesouro Direto. Existem projetos da B3 bem práticos, bem diretos, assim, que podem dar mais opções de investimentos para o investidor? Tipo uns ETFs ou, sei lá, ou coisas diferentes para o investidor negociar hoje na bolsa? Nosso papel, prima, é oferecer infraestrutura para o mercado. Então o que a gente coloca é mais e mais produtos, vamos dizer assim, na prateleira. Então é o Tesouro Direto, ações, a gente falou aqui do BDR, a gente fez os ETFs também, tanto de renda variável, renda fixa, que pode ser um
um instrumento muito promissor para o Brasil em termos de investimentos, né? O ETF, explicando para a turma, é um título que acompanha alguns indexadores, índices, né? Então em ações segue o Ibovespa, segue BRX 50, BRX 100. A gente acabou de fazer o ano passado o lançamento de um ETF de renda fixa. Agora esse mês passado teve o ETF também, um novo de renda fixa, o IMAB11. A gente vai colocando produtos na prateleira, futuro de ações, né? Mini contratos negociados, tanto de futuro de índice, futuro de dólar. Então nosso papel é colocar produtos na prateleira para que as corretoras possam colocar à disposição dos investidores e vocês, influenciadores, entenderem cada um desses produtos e orientar os investidores, né? Então o nosso papel é de infraestrutura. Até aproveitando a pergunta, essa acho que eu vou meio que pescar de uma coisa antiga, mas acho que 2018 ou 2017, não lembro. Não é da época do Sandro. Antiga pra caralho, hein? Música é uma coisa muito antiga. Essa eu não lembro. Pega lá no arquivo, hein, meu? Essa aí tá no fundo do Achei arquivo. que a gente ia falar de cautela de novo. Mas é que depois foi esquecido que era sobre aquela letra de crédito com garantia. Não sei se envolve um pouco vocês ou não, mas eu lembro que, putz, a gente até começou a fazer um puta roteiro pra explicar. Não é Ligue? É Ligue, né? Acho que era. E depois meio que sumiu do mapa, ninguém mais falou nada e tal. Esse é um outro também instrumento que a gente colocou, também é registrado nos ambientes da B3, mas de novo, fica à disposição na nossa infraestrutura e cabe a cada banco e corretora a trabalhar esse ativo para deixar à disposição dos seus investidores, né? Tem uma coisa que, me incomoda um pouco, e eu sei que não é papel de vocês, né, se responsabilizar 100% por isso, mas eu acho que vocês têm acaba tendo um papel, de certa forma, também indireto ali, talvez uma responsabilidade com a sociedade e tal, que é o seguinte, cara, o que tem de gente tradando, sem saber o que tá fazendo, ficar comprando, vendendo, né, mercado futuro e etc, e que perde muito dinheiro, perde todo. Eu fui uma das pessoas quando comecei, né, igual o Sandrine falou, a gente entra de uma forma muito gananciosa, e dá pra você ganhar muito dinheiro fazendo isso, só que quando você não conhece, e que geralmente é a forma que as pessoas utilizam para entrar no mercado, as pessoas perdem muito dinheiro, mas por outro lado isso aqui gera uma receita também para a bolsa, não é? Porque tem muito giro. Existe algum trabalho na direção de conscientizar as pessoas de que elas devem fazer isso, só que sabendo o que estão fazendo e não sendo simplesmente guiadas pela emoção? Então, eu cheguei até a comentar aqui, né, primo, que já são 8 milhões, 9 milhões de negócios dia realizados em bolsa, né? E de onde que vem esse maior volume de negócios? É o que nós chamamos de algoritmos. Então existem robôs que capturam os negócios, as informações de mercado para negociar e fazer os day trades. Então esse que você falou de pessoas físicas negociando no mercado, eles estão quase que lutando contra algoritmos. Então as pessoas físicas precisam estar cientes disso, né, e saber que os day trades são perseguidos aí por algoritmos, por gestores, por institucionais. Então tem vários atores aí que atuam no mercado do ponto de vista de day trade, né? Em breve a gente tem colocado à disposição já na educação financeira, falando sobre o day trade. A gente quer dar mais ênfase ainda. Já em breve a gente vai soltar algumas coisas falando sobre o day trade para trazer mais informação para os investidores, pessoas físicas. É muito fascinante derivativos, né? Porque você pode vender um negócio que você não tem e você pode comprar sem ter dinheiro. Que é coisa mais fascinante do que isso. Então, eu acho que a pessoa realmente ela se empolga, né? E ela não tem tanta noção que na bolsa, day trade, eu acho que é o dinheiro fácil de ganhar, mais difícil de ganhar no mundo, né? Não tem dinheiro mais difícil de ganhar do que esse. Dinheiro fácil, difícil. E aí ela acaba, né, querendo ganhar muito rápido e ficar milionária do dia pra noite e tal, e geralmente acaba muito mal esse negócio. Agora, por outro lado, eu acho que a gente deveria dar mais educação ali, falar mais de derivativo para as pessoas, porque hoje a gente tá no mercado de alta, então você vai lá, compra uma ação ali, a probabilidade dela subir, né, você pegar de 2016 para cá, quase tudo que você olhar na bolsa, quase tudo subiu, mas nem sempre é assim, né? Então, ensinar as pessoas também a operar vendido, a operar via contrato futuro ou aluguel de ações, enfim, sofisticar as pessoas, eu acho que é muito o nosso trabalho, para que quando houver um mercado mais lateral, um mercado de baixa, né, também a pessoa possa ter oportunidade de ganhar dinheiro e não seja expulsa do mercado porque perdeu metade do patrimônio ali com uma queda de ação, né? Porque a verdade é que todo mercado dá oportunidade, mas a pessoa física
física só vem no mercado de alta. E tem uma regra muito importante, na verdade duas, que os papéis que as corretoras devem cumprir, né? Que é o conheça o seu cliente e o suitability. Então são regras da CVM, regras da B3, então a corretora tem que entender exatamente o perfil do investidor, saber exatamente quem está vindo para negociar e ver se aquele produto está adequado ou não para ele ficar negociando. Então isso é muito importante para evitar que os investidores em massa aí entram operando day trade. Entender também o que a empresa faz é muito importante, né? Então, essas pessoas que querem investir, entender como que tá o setor, qual é a perspectiva, acho que ajuda muito na hora dessas surpresas positivas ou negativas, né? Eu vejo, talvez, o principal motivador que faz com que as pessoas comecem a investir em ações é a ganância de ganhar muito dinheiro. E geralmente, igual o Sandrinho comprou Gerdau ali no começo, e eu também comprei ações no começo, geralmente a gente compra por causa do seguinte: cara, você já viu quanto rendeu a bolsa nos últimos tempos? E se ela subir mais e eu ficar de fora? Né? Olha quanto tá rendendo. Eu vejo as pessoas que estão começando justificando as compras dela da seguinte forma: cara, mas olha quanto tá rendendo. Assim, olha pro passado o que aconteceu sem nenhum embasamento, como a Bettina faz, por exemplo, e a pessoa acaba projetando isso pra frente, né? Então, é um trabalho, eu me sinto responsável por isso, porque eu sei que é muito sedutor trazer gente pro mercado financeiro hoje, só que ao mesmo tempo, a gente tem um duplo trabalho. Né, primo? Tem que Exatamente, a gente tem um duplo trabalho. É trazer gente pra bolsa, porque realmente eu acho que é o melhor negócio do mundo, né? Investir em negócios. A bolsa é um dos meios pra investir em negócios. Só que, por outro lado, eu tenho um desafio também de mantê-los lá, porque quando a crise vem, ela é devastadora. Ela tira muita gente da bolsa, geralmente as pessoas que não tiveram um grande motivador pensando no valor do porquê eles compraram alguma coisa, né? Isso é legal também, que até o Sandrini falou de derivativo, mas é legal falar que nesses casos também derivativo pode servir como seguro de carteira, né? Não só pro cara ficar tradando que nem louco. Até esse papel de consciência também é de mostrar essas opcionalidades. Não, tradar não é necessariamente ruim ou bom. A questão só é, falta consciência pra quem trada sem saber o que tá fazendo, não é? Então, precisa ter a clareza, as regras do jogo claras pra que essa pessoa não seja, uma sardinha no mercado de tubarões, né? Senão vira um bingo, né? Vira cassino. O cara vai lá fazer a aposta dele no cavalinho ali e ver o que acontece. Também tem a culpa até da pessoa que consome isso, porque você olha pra alguém te oferecendo uma pirâmide financeira, cara. Não tô nem falando agora do mercado de investimentos, tô falando de uma pirâmide financeira. Cara, entra nisso aqui, ó, você pode ganhar 1% ao dia. Tem isso acontecendo toda hora. A pessoa chega e fala pra você assim: não, mas o meu amigo já ganhou. Não, mas eu já ganhei, olha meu extrato. E você vai e compra isso. Cara, tem uma parcela de culpa muito grande também em quem compra, que quis se convencer de que é possível, entendeu? Porque sabe que não dá, entendeu? Acho que o grande negócio também, que é um ponto muito importante, é a gente que faz essas análises, né, e tenta ensinar as pessoas cada vez mais, é justamente essa responsabilidade de não só falar o que a gente acha, mas de dar informação suficiente pra empoderar as pessoas para que elas façam os investimentos do que elas querem fazer, né? Não falem, o primo tá falando isso, então eu vou fazer. Elas tenham também conhecimento pra falar: primo, não concordo com você. Ou eu não acho que o mercado tá assim. Enfim, acho que a partir do momento que as pessoas têm mais informação e usam essa informação pra tirarem, né, o que elas próprias acham, fica muito mais fácil também pra investir. Mas as pessoas querem corte de caminho o tempo todo, né? Então é muito mais fácil você comprar o que o primo tá comprando, você comprar o que tal pessoa falou, do que você mesmo aprender e investir, né? Tomar a sua própria decisão. E eu sempre falo que as pessoas nunca devem buscar conselhos, elas devem buscar conhecimento. Não, e tem profissionais pra isso, né, primo? Tem analistas, como a Bettina falou, as próprias corretoras, você tem os agentes autônomos de investimento. Você foi um agente autônomo. Você pode, inclusive, usar vários e ver o que cada um tá falando e ver qual que você se mudou demais o mercado. Mais, não é né? da época do Sandrinho lá, da década de 70, mas o mercado mudou demais. Assim, tem muitos profissionais dedicados a esse tipo de informação, né? Sandrinho tinha só Telemar lá, Na né? época do Sandrinho só tinha 3 ações pra operar na bolsa. E o mais legal O também... pessoal deve achar que eu tenho cabelo grisalho, né? Barba grisalha. Depois o primo tem que pôr uma foto ando de sua aqui. bengala. O pessoal do podcast vai ficar com essa impressão. Nossa, Sandrinho é um cara incrível. Outro ponto legal é que as empresas também estão querendo cada vez mais ficar mais próximas dos investidores, né? Isso é acho que uma outra coisa que ajuda muito no conhecimento dos investidores, que é entender quem tá por trás das empresas, né? O que esse cara tá falando de estratégia. Então é muito legal. Então não só as pessoas escutam o que analistas falam e PDFs, etc, mas também o que a própria empresa tá falando. Legal, vocês estão fazendo esse trabalho aqui, não é, primo? De desmistificar a empresa, né? As empresas de RI, as áreas de relações com investidores, estão fazendo muito isso que a Bettina tá comentando, saber exatamente como levar a informação para esses acionistas novos que estão chegando aí na Inclusive, a companhia. gente vai precisar de uma ajuda, a gente vai ter que trocar uma ideia depois. A gente quer até fazer um pedido aqui ao vivo, não ao vivo, editado, que é... B3, ajuda nós a conhecer todas as empresas do Brasil. Ó, Tá fechado. Opa! Ó, gostei, hein? Aí sim. Isso aí Tá prometido e já assinado. levou. Ó, aqui, ó, tá assinando agora o contrato. Ô, louco! Assinou! Fechadíssimo. Não, porque realmente isso daí é uma coisa
extremamente importante porque eu penso muito nos graus diferentes de conhecimento e de maturidade do investidor. Você tem aquelas pessoas que entendem demais, que entendem de balanço, valuations, etc. Só que essas pessoas não são a maioria do mercado. A maioria das pessoas são aquelas pessoas que estão começando a investir agora, que não focam nisso, que tem outro negócio. E para essas pessoas é importante entender que por trás de um ticker, por trás de um código de ações, por trás de FLRY3, você tem uma empresa com pessoas que têm um propósito. Produção, de existir. investimento, geração Exatamente. de empregos, Cultura. cultura. Então a gente já visitou, Paranapanema, Fleury, Banco Inter, Uzi Minas, Sinqia. E é um papel legal porque a gente mostra algo muito simples Conte do que com a faz a gente. empresa, né? Então, muito obrigado. Vai ser uma honra e um prazer e vai ser um trabalho que com certeza vai transformar o Brasil, tá, Fê? E vamos mudar um pouco de assunto. Tem uma estatística que vocês mostraram pra gente que me deixou um pouco... Eu já esperava alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo fico um pouco chocado. Que é o seguinte, de 1 milhão e 46 mil investidores, 818 mil são homens, né? Então só 227 mil são mulheres. Por que isso acontece na concepção de vocês? A gente pretende estudar esses números, toda essa onda leva nova de investidores que vieram na B3, a gente pretende fazer uma pesquisa esse ano para entender quem tá chegando, né, da onde que tá vindo, da onde que ele tá obtendo as informações, para saber se ele vem consciente ou não, né? Então a gente vai realizar um mergulho maior aí sobre esses dados. Mas efetivamente, tanto em bolsa, até nos números do Tesouro Direto também, mulheres, também? o Tesouro é quase a mesma proporção. Tesouro é 30%. Né? Então Bolsa olha lá, 20. você pega a maioria homens e a minoria mulheres, né? O Tesouro tá 35% mulher e 65% homem. Pois é, e a gente precisa fazer essa mudança, mas precisamos entender exatamente o que está por trás desse número. A gente não tem exatamente o que acontece aí, mas é óbvio que existe uma grande oportunidade aí para também a gente trazer mais mulheres para o mercado. A minha teoria... Não tem uma prima rico? Tem que ter uma prima, fazer junto com você aí. Tem. Prima rica. Aqui, a Betina tá aqui, ó. Não, mas tem. Inclusive, assim, a minha teoria é a seguinte. 80% do público do YouTube do Primo é homem. 80% dos investidores da Bolsa são homens. Então eu acho que todos os investidores da Bolsa vieram do Primo. Essa é a minha teoria. Faz sentido ou não? Parece que os dados se cruzam. Os dados Faz também, sentido? Assim, ó. Porque a gente tem 2 milhões, então 1 milhão tá investindo em ações, outro milhão tá investindo em tesouro. Faz Então minha sentido. sugestão vale a pena, tem que ter a prima rica. Tem que então. trazer mais mulheres. E que eu acho que é justamente isso, né? Acho que são vários fatores que justificam isso, mas um deles é muito a questão de referência, né? Acho que não só para mulheres especificamente, mas a gente quando olha para investimentos no geral. Acho que ter referências falando de investimentos é muito importante pra gente ter cada vez mais investidores. E ter referências femininas também, em ambientes que são muito masculinos, é também um ponto que ajuda muito, né? A gente ainda tem poucas referências femininas nesse mercado. Mas se você for olhar pro mercado de influencers, você tem mais mulheres produzindo conteúdo do que homens. Inclusive, mais visualizações e inscritos, somando os mais de 300 canais de finanças do que homens, né? Então, eu acho que isso é importante, mas não é um só passo, referências né? de influencers, né? Hoje, por exemplo, quando a gente pega cargos de liderança em empresas, só 8% é representado por mulheres. Então, mas então, aí acho talvez... que referência de mulheres no mercado, sabe? Assim, também. Pô, vamos descobrir com o tempo e espero que isso daqui mude. E a gente já tá mudando no nosso Instagram. Nosso Instagram, 55% são homens e 45% são mulheres. E falando em Instagram, a gente não pode deixar de falar que agora a gente tem o Instagram, oprimo.rico. Esse Instagram ele tá demais. Esse Instagram ele é incrível, um Instagram cara. que tem Eu nunca vi um negócio conhecimento e o desse. time inteiro interage lá. O que, Kaique? O time inteiro, O time falei. inteiro, Kaique? Inteiro. Então é só seguir lá oprimo.rico e seguir a gente. Não, mas manda umas coisas legais, cara. Não fica mandando bobagem pra não gente. fica cobrando, por exemplo, pro Lucas editar o podcast. Não, cara. Pra eu editar o Rumo ao Bilhão. Deixa o Lucas jogar videogame em paz, não é? Porque o Lucas tava cara. comentando, falou, porra, primo, que saco, eu tô postando foto jogando videogame e os primos vêm cobrar pra eu editar o podcast. Porra. Cara, ontem eu fiquei mais de 8 horas editando podcast aí, cara. No domingo? No domingão. Caramba, você é um cara muito incrível mesmo. Pois é. O Ray Dalio aí, não tá da hora? Pô, ficou bom pra caramba, velho. Pessoal, então vamos indo pro final aqui. Fê, uma última mensagem aí pros primos, pros investidores, pra mídia, pra todo mundo. Cara, uma última mensagem esperançosa pra nós. Invistam, experimentem outros tipos de instrumentos financeiros, comecem, testem, vamos estudar o que acontece nesse mercado, acompanhe o Sandrinho, desculpa, Sandrinho, tantas brincadeias. Pô, Sandrinho, sacaneou isso, Sandrinho. Eu vim aqui pra isso, ele me falou. Mas ele é Tá mais precisando novo de que alguém eu, pra devo zoar. dizer isso, confessar, e assim, acho que tem que acompanhar a Betina, essa parte de análise de investimentos, porque a hora que você começa a experimentar, vocês sabem disso aqui, mas vai lá, compra uma ação. Ali comprou a ação, é natural que a pessoa comece a querer entender da empresa, a saber o setor onde ela opera, a olhar o lucro, a olhar dividendo, a entender retornos que é da ação,
inovação ou não. Comece a entender o mercado. Então, o último recado aqui é experimentem. Experimentem. Antes de a gente finalizar aqui, Fê, o Kaique quer passar um último recado aqui. É um momento muito importante pro podcast de hoje, que é o famoso Paga Nós! Paga Nós! Então, esse podcast é um oferecimento e as empresas que têm que pagar a gente é a Oi, Ambev, Banco Inter, XP, Infomoney, Itaú, Petrobras, Fleury, Cinca, Apple e a B3. E a B3. E a B3. E o Pelé, porque o Pelé não deixa de ser É verdade, também o Pelé é uma negócio. grande marca também, que eu não entendi até agora a história do Pelé, mas Pelé... Não entendeu? Ô Fê, como que faz se os primos quiserem entrar em contato com vocês, sei lá, tirar dúvida, fazer um questionamento? Entre em contato por onde? A gente tem os nossos sites também, temos nossas redes sociais, não bomba como vocês, né? Mas temos os Facebooks, temos também o Insta, o LinkedIn, fique à vontade em É acessar só escrever lá o que? B3? e nos escreverem. Também tem central de atendimento, tem várias formas de acesso para que a gente possa falar com as pessoas aí, com os primos. Aí, Com os também. primos, né? Estamos à Os disposição. primos são curiosos, hein? E, pô, e Sandrine, cara, muito obrigado, cara. Você é um cara incrível, um cara topzera man, né? Como eu diria. É nóis. E, nós, né? Você viu? curto e grosso, É que ele tá com pressa, que ele tem que pegado. pegar o skate pra dar uns rolês no Pago É, Fogo. com certeza. Sandrine, como que faz pra te achar nas redes sociais, velho? Ou você não quer ser encontrado? Não, vai lá no Twitter, lá, João Sandrini, tem eu lá. No De vez Twitter? em quando eu posto Então, assim, alguma coisa. É só pra te seguir se for pra brigar, então, né? Porque o Twitter é só pra isso que a galera usa hoje, né? Pra ficar Não, discutindo, tem né? o FinTwitch, cara, bem interessante. Acho que é para aprender sobre finanças. Hoje já tem vários gestores de fundos, tem analista, tem boas discussões ali. Obviamente tem baixaria também, né? Como em qualquer rede social. Mas eu acho que é um ambiente muito produtivo ali. Então, tá o quê? É @João Sandrini? É isso aí. Beleza. E temos a Betina também. Muito obrigado, Betina. Como que faz pra te Obrigada, encontrar? primo. Pode me encontrar no Insta, Betina Roxo, Roxo com X. E agora na Líder também. Na Líder. Putz, é verdade. Primo, você tem uma plataforma nova, é uma rede social de investimentos, chama Líder, sem o E, né? LEADR. Muito incrível essa plataforma. Muito legal. Eu já tenho conta lá também, me sigam Muito lá, siga a conteúdo legal de Betina. investimentos. Tem umas coisas legais, tipo, pô, você vai falar alguma coisa sobre, sei lá, Petrobras. Aí você põe o código de Petrobras, aí aparece já a variação das ações. É muito Exato, legal. muito Líder. Só baixar aí é de graça, tá? Muito incrível. Então, na Líder e no Instagram, não é? Exatamente. Betina com T só? Betina com T só. Com T só. E você produz conteúdo do que no seu Instagram lá? De ações, de mulheres no mercado, de Show. várias coisas assim. Mulheres, vamos investir, mulheres. Vamos diminuir essa diferença, mulheres. É isso. E aí também temos perfis que, pô, que realmente, enfim, se você quer tomar a decisão correta na sua vida, seguir princípios de vida, saber investir melhor seu dinheiro, cara, assim, saber realmente tomar uma decisão racional, cara, vocês podem seguir também o Kaique, né, Kaique? Como que é o seu Instagram, É isso cara? aí, primos. Primeiro sigam o @oprimo.rico e depois passem lá no kaique.editor e seguem nós. Mas eu vou cobrar sua resposta lá. Senão você fica mandando a galera ir pra lá e depois eu que tenho que responder todo mundo, tá ligado? E o Gão, agora sim, um Instagram de verdade, né? Depois do Kaique aqui, cara, com conteúdo. Tá namorando. Mulheres, botou. não adianta mandar mensagem, o Gão não está disponível pra Tá você. amarrado. Como que te encontra lá? Cara, é @hugo.oescritor, ou pode me encontrar também no primo.rico. Eu queria até compartilhar pra fazer um anúncio que, inspirado no Arte do Pensamento Contrário, a editora Primo Rico aqui já tá pensando em fazer o livro A Arte do Pensamento do Kaique. Isso é um best-seller perfeito aí, perfeito É aí pra quem 100% quer de investir. assertividade no mercado 100%. Assertividade ao contrário. E mas- provavelmente você vai encontrar esse livro na Amazon. E o Lucão, como te encontra aí? É Lucas Zafra com 2 As no final, porque já tem um Lucas Zafra com A e ele é um impostor. Muito obrigado, primos. Foi uma honra compartilhar com vocês mais uma segunda-feira. Obrigado a presença aqui da Bolsa de Valores com o Felipe e do João Sandrini aqui da Infomoney. E da Betina Roxo, da XP. E toda a equipe do Primo e todo mundo, tamo junto. É nóis. Até segunda-feira. Tchau!